Olá, seja bem-vindo ao canal Testando seu conhecimento bíblico. Como você já sabe, o desafio funciona assim. São 15 perguntas da Bíblia Sagrada e você terá 10 segundos para responder cada pergunta. Hoje nosso quiz será de nível difícil, mas antes não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Assim, vocês serão avisados quando sair novos vídeos. Estão preparados? Vamos começar. Primeira pergunta. Que rei teve sua mão mirrada por querer fazer mal a um homem de Deus? Número 1, Acabe. Número 2, Jeroboão. Número 3, Manassés. Número 4, Josias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Jeroboão. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. 1 Reis, capítulo 13, versículo 4. Segunda pergunta. Quando Abraão voltou do Monte Moriá, onde ele foi habitar? Número 1, Egito. Número 2, Nazaré. Número 3, Berseba. Número 4, Cafarnaum. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Berseba. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Gênesis capítulo 22, versículo 19. Terceira pergunta. Qual vara dos homens abaixo floresceu após Moisés colocar na tenda do testemunho? Número 1, Judá. Número 2, Arão. Número 3, Ruben. Número 4, José. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Arão. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Número capítulo 17, versículo 8. Quarta pergunta. Qual o nome do filho do profeta Isaías? Número 1, Ananias. Número 2, Belaías. Número 3, Siar-Jazube. Número 4, Jorão. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Siar-Jazube. Então disse o Senhor a Isaías: Agora tu e teu filho, Siar-Jazube, saia ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. Isaías, capítulo 7, versículo 3. Quinta pergunta. Quantas cidades Moisés separou para cidade refúgio? Número 1, 3 cidades. Número 2, 4 cidades. Número 3, 5 cidades. Número 4, 6 cidades. Tempo para pensar.
Resposta certa, número 4, 6 cidades. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir a alguma pessoa por erro. Números, capítulo 35, versículo 15. Sexta pergunta. Como se chamava o pai do profeta Joel? Número 1, Betuel. Número 2, Beeri. Número 3, Dan. Número 4, Judá. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Betuel. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Joel, capítulo 1, versículo 1. Sétima pergunta. Quem foi vendido por seus irmãos como escravo? Número 1, Ruben. Número 2, José. Número 3, Dan. Número 4, Judá. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, José. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Gênesis, capítulo 37, versículo 28. Oitava pergunta. Qual o nome da prostituta que escondeu os espias enviado por Josué em sua casa? Número 1, Madalena. Número 2, Ruth. Número 3, Raabe. Número 4, Raquel. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Raabe. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Josué, capítulo 2, versículo 1. Uma pausa para lembrar. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Vamos continuar? Nona pergunta. Quem levou a carta que Paulo escreveu aos Efésios? Número 1, Tito. Número 2, Demas. Número 3, Silas. Número 4, Tíquico. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Tíquico. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. Efésios capítulo 6, versículo 21. Décima pergunta. Quem mentiu para Saul, dizendo que Davi estava doente? Número 1, Mical. Número 2, Jonatas. Número 3, Merabe. Número 4, Samuel. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Mical. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu e escapou. E mandando Saul mensageiros que trouxesse a Davi, ela disse: está doente.
1 Samuel, capítulo 19, versículo 12 e 14. 11ª pergunta. Por quanto tempo Paulo pregou na sinagoga de Éfeso? Número 1, 2 meses. Número 2, 3 meses. Número 3, 4 meses. Número 4, 5 meses. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, 3 meses. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Atos capítulo 19, versículo 8. 12ª pergunta. Quem sucedeu o rei Salomão? Número 1, Jonatas. Número 2, Abner. Número 3, Roboão. Número 4, Adonias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Roboão. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. 1 Reis, capítulo 11, versículo 43. 13ª pergunta. Como se chamava a profetisa que estava levando a igreja de Tiatira a cair em idolatria e imoralidade sexual? Número 1, Lilith. Número 2, Dalila. Número 3, Raabe. Número 4, Jezabel. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Jezabel. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse capítulo 2, versículos 18 e 20. 14ª pergunta. Quem escreveu a Epístola de Tito? Número 1, Paulo. Número 2, João. Número 3, Tiago. Número 4, Filipe. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Paulo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito, capítulo 1, versículos 1 e 4. 15ª pergunta. Qual destas igrejas abaixo não recebeu carta no livro de Apocalipse? Número 1, Tiatira. Número 2, Jerusalém. Número 3, Pérgamo. Número 4, Sardes. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Jerusalém. Que dizia: o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia,
a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Versículo para meditar. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Salmo 141, 3. E aí, quantas perguntas vocês acertaram? Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Até o próximo desafio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!